Paulinha, alô, alô, tá tudo preparado, tá tudo prontinho. Olha, eu vou contar aqui, na verdade, quero mandar um beijo para ela antes de eu começar a narrar as histórias dela. Eu quero mandar um beijo muito gostoso para ela. Sabe por quê? Ela é um ouvinte nossa aqui do canal de 87 anos de idade. É uma honra. E o bacana é que eu tenho a neta dela, que é a Estela, que é muito querida. A Estela, uma mineira das mais simpáticas que conheço, que é neta dela. E ela, através da Estela, nossa ouvinte assídua, vem contar hoje histórias muito interessantes. São histórias carregadas de muita sobrenaturalidade. Quero mandar um beijo para ela, minha amiga Glicéria Antunes. Alô? Ela falou: Paulinho, meu nome é espanholíssimo. Eu imagino, dona Glicéria. Glicéria Antunes, ela é da Espanha, de uma cidade chamada Cádiz, na Espanha. E ela veio para o Brasil faz muito tempo, já que ela é radicada no Brasil. E quando ela veio para o Brasil, ela foi morar nessa região, na região de Tupã, e morava na zona rural de lá. E é de lá que ela traz essas histórias fantásticas que a gente vai conhecer hoje na narração de Dona Glicéria, através da nossa querida Estela, ouvinte nossa. Gente, não perca, hein? Histórias sensacionais. Quero pedir uma forcinha para você. Se torne membro aqui do canal. Vai ser tão importante para mim, tão importante para o YouTube. Assine pelo canal, me dá essa força. Ô Paulinho, se eu quiser ouvir as suas histórias assim, sem nenhum tipo de comercial no YouTube, tem jeito? Tem. Basta que você seja YouTube Premium. Mas faça isso pelo nosso canal, porque dá força pro canal, tá certo? Então se torne YouTube Premium, aí você vai ouvir todas as histórias sem nenhum tipo de comercial, mas faça isso pelo nosso canal. E aí não é só a história do Paulinho, uma pessoa que você vai escutar sem comercial. É qualquer coisa no YouTube. Se você for no YouTube Premium, você vai ouvir música, você vai assistir filme, você vai ver novela, você vai participar de qualquer coisa no YouTube sem nenhum tipo de comercial. YouTube Premium. Para isso, você tem que fazê-lo através do nosso canal. Perfeito? Ok? Ô Paulinho, se eu quiser mandar um valeu para você, pode, abaixo aqui do vídeo, tem como se fosse uma linha do tempo do YouTube, e aí você vai encontrar a palavrinha valeu. E aí nessa palavrinha valeu, você manda um valeu demais aqui para o canal. Perfeito? Posso esperar? Então, estou aguardando. Isso posto, eu digo, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Porque Dona Glicéria Antunes, espanhola, hein? Espanhola não, já é mais brasileira do que muitos brasileiros, né? Né, Dona Glicéria? Mas ela diz: Paulinho, eu sou de Cádiz, na Espanha, e quero contar essas histórias fantásticas que eu vivi. Então, prepare o seu coração, porque a história já está no ar. Mistérios da Meia-Noite. Bom, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, tenho 87 anos e a minha neta Estela me colocou em contato com o seu canal. Eu não entendia nada de YouTube. Aí a minha neta me ensinou. E você acredita que hoje até sozinho eu entro no YouTube para ouvir suas histórias? Mas eu disse para ela: Estela, eu quero escrever as histórias que eu conheço pro Paulinho Boa Pessoa. A começar aquela história do Damião.
O Damião era vizinho de sítio nosso. Na época, eu era casada e o Damião, meu marido se chamava Germano. E o Damião era muito amigo do Germano, o meu marido. E essa história que ele contava nos deixava, a mim, Germano, todo mundo que eu escutava ficava arrepiado. A história é muito interessante e é verdadeira, viu, Paulinho? É coisa que eu vi de perto, eu vi acontecer e eu quero contar para vocês. Quero contar para vocês nos detalhes, porque nas bandas de Tupã, a região para onde eu fui, quando nós viemos da Europa, eu ainda era menina, assim, eu tinha uns 11 para 12 anos. Então o meu pai, mais a minha mãe e 8 irmãos, a nossa família era grande, nós fomos viver na região de Tupã. E foi ali, na zona rural, que eu vi de perto acontecer tudo isso que eu quero contar para vocês. O interior tem os seus mistérios, Paulinho. Nossa, se tem as suas assombrações, os seus segredos que ficam guardados a 7 chaves, Paulinho. E hoje eu quero revelar para vocês. Você que já viveu na roça, que está ouvindo esse canal, você sabe que tem coisa que a gente não consegue explicar. A gente só precisa mesmo é respeitar e acreditar. O Damião nos contou essa história. Muito bem. Ele vivia naquele sítio. Na verdade, o roçado ali era onde ele morava, era vizinho ao nosso. E ele tocava aquela terra que a gente chamava de ameia. A terra de ameia era exatamente aquela terra onde o agricultor, o lavrador fazia de tudo, plantava, produzia, e metade era dele e metade era o seu Alberto, o dono das terras. A divisão era feita assim. E ali vivendo naquela região de Tupã. Só que, além de cuidar do roçado do Damião, havia uma estradinha de terra que cortava assim o mato bem ao meio. E aquela estradinha a gente colocou o nome nela de Estrada da Cruz. Porque bem no centro daquela estradinha, ali havia uma curva assim fechada e ficava bem em frente a um pé de ipê, um ipê que era a coisa mais linda do mundo, um ipê roxo. Então quando chegava a época da primavera, assim o mês de setembro, já no finalzinho de agosto, comecinho de setembro, mas quando entrava a primavera, meu Deus do céu, aquele pé de ipê floria, que era a coisa mais linda do mundo. Então, bem ali, debaixo daquele pé do ipê, naquela curva, ficava uma cruz. Uma cruz, por isso aquela estradinha era chamada Estrada da Cruz. As pessoas não sabiam direito o motivo, a razão da cruz estar ali, e nem eu e nem ninguém da minha família e tampouco o Damião. Uns diziam que foi por causa de um acidente, outros falavam que era para espantar a tentação, o diabo. Onde tem uma cruz o diabo não aparece. Mas todo mundo respeitava aquela cruz, inclusive eu. Quando eu passava ali pela cruz, eu fazia as minhas orações, às vezes eu me ajoelhava. Tinha momentos em que vinha a seca, inclusive para o interior de São Paulo, às vezes isso é comum. Vem aquela seca, está faltando chover, especialmente isso acontece no mês de agosto também. Por isso que nós vimos aquele ipê tão lindo. E quando vinha aquela seca, tinha uma coisa que todo mundo fazia por lá. A gente enchia uns baldes com água e ia molhar o pé daquela cruz. A gente molhava o pé da cruz e olha, era impressionante, mas não demorava muito tempo. Aí o céu já formava aquela chuva, caía aquele aguaceiro que era uma beleza. Bem, mas esse era um lado muito positivo daquela cruz. Mas na verdade, daquela cruz de noite, ninguém conseguia passar. Durante o dia tudo bem, eu inclusive passava, eu fazia as minhas orações, mas de noite
De noite ali a coisa era brava. Havia o Damião, e é dele que eu quero contar a história hoje. O pessoal, a turma dizia que ele havia tido inclusive um irmão gêmeo de nome Cosme, mas o Cosme havia morrido. Então só ficou o Damião, e esse se tornou nosso amigo. O Damião era daquele tipo de homem, Paulinho, do interior mesmo, da roça. As mãos brutas, calejadas. Ele pegava no pesado na roça, forte que parecia um touro, forte que só ele. Se o burro não aguentasse puxar a roçadeira, ele ajudava o burro. Além de forte, ele tinha boa índole, era uma boa pessoa, rapaz bom, trabalhador, casado com uma moça chamada Rosinha. A Rosinha era bonita que só ela, parecia uma boneca feita de porcelana. O Damião, ele trabalhava na fazenda de Coronel Gersino. Ele tinha o roçado dele, onde ele plantava de ameia, mas ele ia até a fazenda do Coronel Gersino porque ele entendia tudo de gado. Quer dizer, no roçado dele ele plantava, mas lá com o Coronel Gersino ele tocava mesmo, eram os bois, as vacas, até injeção ele aprendeu com um veterinário, ele aplicava injeções naquelas vacas todas. Todo dia ele tinha que passar pela Estrada da Cruz, porque para ir da casa dele, que era vizinha da nossa, quando eu digo vizinha, eu quero dizer que essa casa distava da nossa coisa de uns 500 metros. Isso era o vizinho daquela época. Então ele saía dali, passava pela Estrada da Cruz, lá para a fazenda do Coronel Gersino. Até que, naquele mês de maio daquele determinado ano, aquilo aconteceu. Eu me lembro exatamente do mês, porque era no mês de maio que a gente fazia o mês de Maria. E a gente fazia muita peregrinação até a cruz. E ficou marcado para sempre. Aí o Damião, ele estava voltando da fazenda do Coronel Gersino, só que houve um problema lá. Uma vaca começou a parir um bezerro, isso contado por ele, e diz que deu maior trabalhão para esse bezerro vir à luz, para esse bezerro nascer. Tiveram que ajudar, porque a vaca era de estima do Coronel Gersino, era uma vaca leiteira das melhores, eles não queriam perder a vaca. E foi esse Damião lutando, pois ele aprendeu a fazer parto de vaca. E ele ajudou esse bezerro a nascer. Só que quando ele voltou da fazenda de Coronel Gersino, já passava de 8 horas da noite. Já era 8 horas da noite. Todo escuro, como a gente falava, escuro feito um breu. E ele vinha a pé mesmo, porque naquele tempo não tinha outra possibilidade. O Coronel Gersino até que tinha um automóvel lá, mas não deu carona para o seu fiel escudeiro, seu fiel empregado. Maldade, né? Podia ter trazido o moço de carro até a casa dele, mas não. Ele foi muito agradecido porque Damião salvou a vaca, o bezerro havia nascido e ele ficou curtindo a sua vaca de estima. E o Damião teve que enfrentar a Estrada da Cruz a pé. E quando ele chegou perto da tal cruz, ele escutou aquele grito. Era um grito de desespero, de dor, que parecia vir do fundo da terra. Era um grito de mulher. E, pelo jeito, quem gritou estava mesmo necessitada de ajuda, precisava de ajuda. Damião levou aquele susto, ou como a gente dizia no interior, levou aquele espanto. E Damião brecou, parou na hora. O coração de Damião veio à boca. Parecia mais tambor de folia de reis. E aí o Damião perguntou na hora, quem é? Quem é que tá aí? Ele gritou, mas
Não houve resposta. Apenas o vento respondeu. Ele ficou parado ali por coisa de uns 5 minutos, prestando atenção em tudo, mas nada. Pensou que fosse imaginação, mas não é possível. O grito foi tão real. Foi um grito tão desesperador. Aí, quando ele passou em frente à cruz, olha o grito de novo. Veio o grito outra vez. E desta vez ainda mais alto, ainda mais desesperado. E quando ele olhou, o Damião viu assim um vulto branco ao lado da cruz. Aquele vulto estava parado que nem uma estátua. O cabra, o danado do Damião, ficou branco, feito uma vela. As pernas tremiam que nem vala verde. Mas como ele era corajoso, o homem era forte, feito um touro. Até a roçadeira ele puxava. Então ele resolveu chegar mais perto. E foi quando ele viu que aquilo não era um vulto, não. Era uma mulher toda de branco, ajoelhada assim em frente à cruz e chorando que parecia que o mundo ia acabar. Quando ela viu que o Damião olhava para ela, ela disse: Ô moço. Ela falou assim e o Damião fez a pergunta: a senhora tá precisando de ajuda? O Damião perguntou, chegando mais perto dela e devagar. Foi quando a mulher levantou a cabeça e Damião nunca mais esqueceu aquele rosto. Ela era uma mulher bonita, uma moça bonita com os olhos tão tristes que dava vontade de chorar por ela, de chorar junto com ela. E o mais estranho, a mulher parecia transparente, como se ela fosse feita de fumaça. Ele então olhou para aquela mulher e disse para ela, repetindo a pergunta: a senhora precisa de ajuda? Não, a mulher não respondeu ao Damião na hora. Ela apenas falou: ele prometeu que ia voltar. Ele prometeu que ele ia voltar e eu fiquei esperando. A mulher disse isso com uma voz que parecia vir de longe. Mas já faz tanto tempo, já faz tantos anos que eu espero e ele não apareceu mais, nunca mais. O Damião ficou ali, sabe, sem jeito, com um certo receio e sem saber, na verdade, o que fazer. Mas a moça prosseguiu, ela continuou: meu nome é Constança e às vezes me dá uma canseira de tanto esperar. O senhor sabe que eu já esperei tanto, mas eu já esperei tanto, moço, que eu acabei morrendo. Quando a moça falou assim, que ela esperou tanto, que ela acabou morrendo, nessa hora Damião, ele recuou, dando uns 2 passos para trás, e falou: como assim, dona Constança? Como assim? A senhora morreu? Não é possível. Eu estou vendo a senhora. A Constança parece não ter ligado para aquela fala do Damião e ela continuou a falar: eu morri aqui, nessa estrada, nesse lugar, esperando meu noivo voltar da guerra.
Ele disse que assim que ele chegasse da guerra, nós íamos casar. Ele ia casar comigo quando ele voltasse da guerra, mas nunca mais ele apareceu. E eu fiquei aqui esperando, e ele não voltou mais. O Damião, ele sentiu nessa hora um frio que correu a espinha. Guerra? Mas que guerra? Antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa, aquela moça, ela começou a sumir, feito uma fumaça ao vento. Ela foi se esvaindo e ao mesmo tempo que ela ia sumindo, ela começou a lastimar: não me deixe sozinha. Era a mulher que falava: não me deixe sozinha, não me deixe sozinha, não me deixe sozinha. Ela gritou e o grito ecoou pela estrada toda. O Damião se apavorou. E ele, que estava acostumado a enfrentar os piores bois, as vacas bravas, dessa vez ele resolveu correr. Fugiu daquela cruz que nem o próprio diabo fugiria dela. Ele chegou na sua casa ofegante, suando frio, e contou para Rosinha, sua mulher. A Rosinha, que se tornou, e ela era minha amiga, a mulher dele ficou muito preocupada, mas achou que talvez pudesse ser coisa da cabeça do Damião, porque nessa hora a gente sempre duvida um pouco das coisas que a outra pessoa está nos contando. Mas no dia seguinte, o Damião procurou seu Otacílio. A gente chamava o seu Otacílio de Tacílio. Tacílio, ele vivia sempre com um pito na boca, um cachimbo. Ele era o homem mais velho ali da região e com certeza Tacílio saberia contar quem era aquela Constança. E foi aí, sabe, que o Damião conseguiu descobrir toda a verdade. Ele relatou o fato para o seu Tacílio. Ô, Damião, olha, essa história que você está aí me contando, eu conheço sim, disse seu Tacílio, assim, balançando a cabeça como era o jeito dele. Essa história desde o tempo de meu pai, lá pelos anos de 1945, assim que acabou a guerra, acabou a Segunda Grande Guerra. Você sabe que muitos brasileiros foram lutar na Itália. A gente chamava de pracinha. E esse pracinha saiu aqui da cidade de Tupã. E ele era noivo com uma moça aqui da roça chamada Constança, que morava numa casinha bem perto da estrada. Ali onde tem o pé do ipê, ali perto, atrás daquele pé do ipê era a casa. A casa era de madeira e foi destruída não faz muito tempo assim. Esse rapaz, eu nem sei como é que ele chamava, mas o nome dela ficou marcado, é Constança, porque é um nome incomum, né? E a gente guarda. A Constança era noiva desse rapaz, o pracinha que foi para a guerra. E ele prometeu que assim que ele voltasse da guerra, ele ia casar com a Constança. E o Damião perguntou: e seu Tacílio, ele voltou? Já imaginando a resposta. Nunca mais se soube dele. E essa Constança, coitada, ficou esperando, até que um dia ela saiu de casa vestida de noiva. Você acredita? Saiu vestida de noiva, diz que ia se encontrar mais ele na estrada. Mas que nada. E encontraram foi Constança, no outro dia, morta bem debaixo daquele pé roxo, bem debaixo do pé do ipê. Dizem que ela morreu de desgosto, morreu
porque já nem se alimentava mais. Magra, 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 morreu acabada, morreu de tanto esperar. Nessa hora, Damião sentiu um arrepio subir pela espinha e ele perguntou: e a cruz? Pois então, a família fez ali a cruz para marcar o lugar onde ela morreu e fazer orações por ela. E desde então, todo mundo que passa de noite ali, não digo todo mundo, mas eu acho que é quem tem o dom, né, Damião? E você tem o dom. Não foi você que disse uma vez que já viu seu irmão que morreu, Cosme? Foi sim, seu Tacílio. Eu, certa vez, recebi a visita do meu... Ele era gêmeo comigo, o Cosme que morreu. Ele veio conversar comigo uma vez. Então, Damião, você tem esse dom que você tem. E quem tem esse dom, quando passa ali de noite, escuta o grito de Constança. E não apenas escuta o grito, mas vê ela esperando. Acontece só com quem tem o dom. Eu só sei dizer, Paulinho, que daquele dia em diante, o Damião, apesar de ser um homem forte, muito corajoso, ele acabou mudando o caminho que ele fazia, sabe? Dava uma volta, mas uma volta imensa para poder desviar daquela cruz. Ali ele não passava mais, e principalmente isto ocorria dele dar essa volta quando ele ficava até muito mais tarde lá na fazenda do seu patrão. Ele dava essa volta grande no patrão Coronel Gersino, para não passar justamente ali, não passava mais pela estrada da cruz. Dizia que ele não conseguia esquecer aqueles olhos tristes daquela moça, aquela voz dela pedindo para não deixá-la sozinha. E sabe o que é mais estranho ainda, Paulinho? Foi o que aconteceu no ano de 1990. 1990. Eu vi acontecer. Apareceu lá na cidade, em Tupã, um velho, assim, já meio gagá, perguntando por uma moça chamada Constança. Ele dizia que ele tinha ido para a guerra. Esse senhor que apareceu por lá e procurava por essa moça chamada Constança, isso em Tupã. Começou a andar naqueles botecos todos ali em Tupã, na periferia da cidade, perguntando se alguém conhecia Constança, que ele já tinha ido num sítio procurar Constança, que não tinha encontrado. E aí o pessoal perguntava: mas por que você quer? O nome dele era Benedito, uma pessoa mal chamava ele de Dito. Ô Dito, mas por que você quer encontrar essa Constança? É porque eu prometi que quando eu voltasse da guerra eu iria me casar com ela. E eu voltei da guerra e eu não cumpri a minha promessa. Mas eu ando muito perturbado, sabe? A razão pela qual eu vivo bebendo de bar em bar é justamente porque eu me cobro o cumprimento da promessa feita a ela. Aí contaram para esse Dito. Contaram: olha, você que era então o noivo da Constança. Então, olha, senhor Benedito, Dito, ela já morreu, mas morreu faz 45 anos. Nossa, o Dito chorou que nem criança. E ele dizia: eu prometi voltar para me casar com ela. E eu me arrependo por não ter cumprido a minha promessa. Eu prometi. Ele queria saber onde ela estava então sepultada, no cemitério. Não. Em 1945 foi que nós soubemos, a moça havia sido sepultada debaixo do pé do ipê roxo. Então a cruz não era para marcar o lugar onde ela havia morrido. Era para marcar o lugar onde ela havia morrido, mas mais do que isso, era exatamente o lugar onde ela estava sepultada. Ela estava sepultada ali.
E aí esse senhor de nome dito, e ele ficou sabendo desses detalhes e levaram-no para que ele fosse fazer então uma visita à tal da cruz. E ele foi lá. No dia que ele foi, devia ser mais ou menos umas 3 da tarde, eu fui junto e vi com os meus olhos. Esse senhor dito caiu de joelho no chão e pedia perdão, perdoa-me, Constança. Perdoa-me, Constança, eu prometi que eu voltaria e eu não sei o que deu na minha cabeça que eu acabei ficando pela cidade do Rio de Janeiro e eu não voltei para cá. E ele chorou muito ali. Mas o mais impressionante, Paulinho, boa pessoa, e quem está acompanhando essa minha história, é que a partir daquele dia, pela primeira vez em décadas e décadas e décadas e décadas, ninguém mais escutou o grito daquela mulher à noite quando passava pela cruz. Até o Damião fez o seu teste. Ninguém mais escutava o grito de Constança. Dizem que Constança teria encontrado então a paz. Ela tinha escutado o pedido de perdão que ela esperava havia tanto tempo, tantos anos. Ah, meu filho, promessa é dívida sagrada, né, Paulinho? Quem promete e não cumpre acaba carregando esse peso na consciência. E era exatamente o que havia acontecido com o dito, e mais do que peso, carrega também essa carga espiritual até negativa. E às vezes esse peso fica assombrando até depois da morte. O Damião, ele mora até hoje lá na região que nós morávamos. Eu já me mudei para a cidade de Tupã, mas eu sei que essa cruz ainda até hoje existe nessa estrada. Eu nunca mais encontrei o Damião, mas quando ainda me encontrava, ele balançava a cabeça e dizia: tem coisa que a gente não mexe, só respeita e passa longe, né, dona Glicéria? É verdade. É verdade. Existem muitos mistérios ocultos entre o céu e a terra. Paulinho, boa pessoa, meu amigo, contando com a ajuda da Estela, minha neta, eu hoje contei essa história. Mas se você me permitir, eu quero voltar. Eu quero voltar para fazer um relato a respeito de uma menina, Paulinho. Quero voltar para contar uma história de uma menina. Uma menina que um dia voltou muito diferente para a casa dela. Muito diferente. Mas isso vai ser assunto para a próxima história. Antes, eu quero escutar a opinião de todos vocês.